Apocalipse 12, 11, projeta lá, por favor. Versículo que vai embasar aqui parte da minha palavra. Na verdade, eu tenho alguns versículos para ler. Vamos adiante. Diz assim, acompanha aqui. Eles, fala para o seu vizinho, essa palavra é para você. Eles, pois, eles quem, pastor? Todos vocês que estão me ouvindo aqui, essa palavra é para você. Eles, pois, quantos estão acordados, diga amém. Eles, pois, venceram. Presta atenção. Você é um vencedor em Cristo, amém? Agora, para ser um vencedor, na prática, existem princípios. E o Apocalipse, através de João, na ilha de Patmos, diz o seguinte: eles, pois, eles quem? Aqueles que estão em Cristo, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho. Então diga comigo, o sangue do Cordeiro, diga aí, a palavra do testemunho. Então presta atenção, o que te torna o vencedor, segundo Apocalipse, é você estar debaixo do sangue do Cordeiro e com uma palavra. Qual é a palavra do testemunho? Qual o testemunho? Aqueles que lhe deram, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Diga amém. Muito bem, hoje eu quero falar com você sobre algo que nós temos que ser um só, e é na mensagem. Eu estou há 17 anos na videira, cheguei com 21 anos de idade, e esse tempo todo, eu casei aqui, eu prosperei aqui, tive filhos aqui, troquei de carro aqui, aleluia, cresci aqui, prosperei aqui, fiquei mais sábio aqui. Eu sou grato a Deus pela igreja que nós fazemos parte. Se você chegou com 14, 13, 12, 15, 16 anos nessa igreja, você é um privilegiado. Eu com 16 anos estava perdido ainda. Você com 16 já está ouvindo uma palavra que vai mudar seu destino para sempre. Com 21 anos eu cheguei no encontro, tive uma experiência poderosa com Deus, já era crente inclusive, mas estava perdido porque vivia na lei. Conheci uma mensagem que mudou a minha vida para sempre. Eu tenho uma filha de 3 e outra de 5 anos, a Ana e a Sara. Ana significa graça e Sara também significa graça. Ou seja, essa palavra, essa mensagem mudou toda a minha vida, que o nome das minhas 2 filhas é a mensagem que eu vou pregar para você hoje. A minha filha, a Ana, que tem 5 anos, ela estuda numa escola, e a professora dela perguntou para ela, no primeiro dia de aula: Ana, qual que é o seu nome completo? Ela falou: Ana Vitória Peixoto da Silva, graça que vence. Aí a professora: não, mas seu nome está muito grande. Ela falou: meu nome é Ana Vitória Peixoto da Silva, graça que vence. Aí a professora olhou e falou assim: não, Ana, eu acho que você está misturando. Acho que você está falando o seu nome e significado. Ela falou: mas foi assim que meu pai me explicou. Aí a professora veio perguntar para mim: como é que é esse negócio? Eu expliquei para ela que no momento que a minha filha nasceu, eu estava vivendo um tempo de transição. Eu estava saindo da lei e eu estava indo para a graça. E na vida com Deus, quando você tem momentos de mudança de tempo, de ciclo, você cria memoriais. E foi interessante, foi justamente no momento que minha filha nasceu, a Ana, e o nome dela de Ana Vitória. Ana significa graça, Vitória, aquele que vence. Ou seja, a graça vence e continua vencendo e sempre continuará até a eternidade. Quantos dizem amém? E essa mensagem que eu quero trazer para você hoje. Jesus nos deu uma mensagem. Aliás, Jesus morreu por essa mensagem. Eu te pergunto, logo no começo, vou te perguntar: por qual mensagem, por qual causa você morreria hoje? Se alguém apontasse o revólver na sua cara e dissesse assim: por qual mensagem você está disposto a levar um tiro? Outros poderiam dizer: por qual mensagem você está disposto a morrer queimado? Pergunta para o seu vizinho: por qual mensagem você está disposto a entregar a sua vida? Eu te pergunto, qual mensagem vale a pena? Você sabe, tem muitos que morrem pelo time que torce. Eu não sei que time que você torce, mas azar o seu. O seu time é uma causa. Você pode morrer por um time. Recentemente, lá perto de casa, bem no viaduto perto de casa, a torcida do Corinthians encontrou com a do Palmeiras e o pau quebrou lá. Por quê? Porque eles têm uma mensagem. Tem um dilema da Gaviões da Fiel, eu nunca fui de lá, mas eu sei porque eu já vi eles falando.
e tem um bandeirão lá no estádio que diz: lealdade, humildade e procedimento. É a mensagem. A Independente, a Mancha Verde, a Torcida Jovem, todas elas têm uma mensagem. E acredite em mim, todos eles estão dispostos a morrer por ela. Pergunta para o seu vizinho: por qual mensagem você está morrendo? Pastor, mas eu não sou da Gaviões. Aleluia, está liberto já. Pastor, mas eu não sou da torcida fulana. É justamente isso que eu vim falar com você hoje. Por qual mensagem você morre? Pela mesma que Cristo já morreu. Jesus morreu por uma mensagem. O mais importante, você que vai casar aí, daqui a pouco você vai fazer os seus 18, vai começar a entrar no processo, e daqui a pouco vai casar. Antes de você se relacionar com alguém, uma boa pergunta que você pode fazer para o rapaz: cadê as moças aqui? Levante as mãos, só as mulheres cheias do Espírito. Por qual, não, fica com a mão levantada aí, ó. Se você fosse perguntar para um rapaz se ele é apropriado para casar com você, primeiro você tem que perguntar por qual mensagem ele morreria. Se ele souber a resposta rápido, imediata, você pode casar com ele. Se ele não souber, ou responder errado, não case com ele. Porque se ele não tem uma causa para morrer, não vale a pena viver com ele. Se ele não tem uma causa pela qual ele dedica a sua vida, quando eu falo dedica a sua vida, estou falando tudo: o carro, o trabalho, a saúde, o horário, o descanso, o não descanso. Hoje, o mais importante, você vai sair daqui em nome de Jesus, essa Holy Fest, com uma causa para morrer. Tudo que nós vivemos tem que ter uma causa. E cada causa tem uma mensagem. Toda causa tem uma mensagem, carrega uma mensagem. E toda mensagem tem um mensageiro. Vou repetir: toda causa tem uma mensagem, e toda mensagem tem um mensageiro. Se a sua causa ainda não é digna de você proclamá-la, de dizer e viver por ela, você ainda não tem uma causa. Muitos morrem porque querem ganhar dinheiro. Muitos se matam que eu falo não é dar um tiro na cabeça, não. Eu estou falando de trabalhar muito, se dedicar muito, porque quer ter o quê? Um carro, um filho, um apartamento. Pastor, mas isso não é importante? É lógico que é, só não é a causa. A causa é a que te move. Você sabe uma coisa que eu aprendi, é o seguinte: aquilo que te move pode, de alguma maneira, te levar para muitos lugares, ou pode te paralisar para sempre. O que te move? Se aquilo que te move é aquilo que move a Deus, fique tranquilo, você vai chegar em lugares que você jamais imaginou. Há pessoas que têm uma mensagem, e há pessoas que são a mensagem. Tudo na sua vida fala a seu respeito. A camisa que você usa, a maneira como você fala, a roupa que você veste, o horário que você chega nos lugares, o horário que você sai, com quem você casa, aonde você trabalha, tudo é uma mensagem. Eu presto serviço para uma empresa, eu me formei em rádio e televisão, trabalhei no rádio, muito tempo, trabalhei na emissoras também, e eu me especializei agora recentemente em editar vídeos, e eu estou editando vídeo para uma seguradora, muito bem. E lá, num prédio, lá na região do Morumbi, tem vários andares lá, e num dos andares tem aquela empresa que com certeza algum dos nossos jovens aqui está vestido, a Vans. Você tem um tênis da Vans, com certeza, se não tem, quer ter um. Eu nem sei, eu já passei dessa fase, aleluia. Mas glória a Deus pela Vans. Aí eu estava lá no andar, eu nem sabia que lá nesse prédio tinha um andar da Vans. Aí na hora que eu estava no elevador, eu lá no 24º, quando foi no 15º, entrou um pessoal tudo vestido com a Vans, o tênis, a camisa, mas eles eram a cara da Vans. A cara, acho que você já entendeu o que eu estou falando. Na hora que eu olhei para eles, esse sujeito não precisava nem estar, é o estilo, é o DNA, eles têm uma mensagem. Por muitos anos, eu não sei se você já foi, mas lá no centro de São Paulo existe uma rua chamada Conde de Sarzedas, que era conhecida como a Rua dos Crentes. Não vá lá, é uma tragédia. É uma tragédia. Só tem a lei lá só impera a lei. Mas se você for lá comprar um negocinho, vai lá. Mas não espere encontrar muita coisa boa não. Porque lá eles têm uma mensagem, quero ganhar dinheiro. Lá ele não tem mensagem para pregar o evangelho. Mais uma vez eu lembro que eu estava lá, e aí tinha uma camisa assim, não sei se você lembra, isso é antigo, 100% Jesus. Alguém já viu essa camisa? 100% Jesus. Aí você fala, é crente, só pode ser esse negócio.
mas não garante. Então, a sua roupa, o seu cabelo, o seu óculos, o seu tênis, os lugares que você vai, os lugares que você não vai, falam acerca de qual causa você vive e qual mensagem você carrega. Fala ao seu vizinho, você precisa ter uma causa. Diga, a causa gera uma mensagem. Diga aí, a mensagem precisa do mensageiro. Os RLs, os radicais livres, têm uma mensagem. Nunca mudou. É a mensagem que Cristo nos deixou. Mas vamos avançar. A Bíblia é um livro de Deus, é a palavra de Deus. Mas ela nos traz exemplos de homens que morreram por uma mensagem. Que viveram e morreram por uma mensagem, escolheram e deixaram de escolher. Paulo, por exemplo, é um dos maiores exemplos do Novo Testamento. Não é à toa que ele escreveu metade do Novo Testamento. Eu vou dizer para você, aliás, mais do que a metade. Quando você olha para Paulo, ele é um homem que decidiu viver por uma causa. E por isso, pregar uma mensagem, e ele se dispôs a ser o mensageiro. Então, e como é que nós chamamos isso na Bíblia? Nós chamamos de apologética. Não sei se você já ouviu essa palavra. A palavra apologética é uma palavra que define algo que você defende. Lá nessas Bíblias por aí que você vê, tem várias versões. Uma delas é a Bíblia apologética, a Bíblia de estudo apologética. Que é o quê? É a defesa da sua crença, da sua mensagem. E Paulo era um homem, assim como diversos apóstolos, que estavam o tempo inteiro fazendo apologética da sua crença. E olha, eu quero ler com você aqui 1 Pedro 3,15, projeta por favor. 1 Pedro 3,15. Até o final dessa palavra você vai decidir morrer por uma mensagem. E eu espero que não seja a da sua opinião. 1 Pedro 3,15 diz assim: antes santificai a Cristo como o Senhor em vosso coração. E olha o que está escrito aqui: estando sempre o que, irmãos? Preparados para responder. Essa palavra responder aqui significa apologética, ou apologia, que é no original grego. Ou seja, quando você está preparado para responder, você está preparado para se defender. Agora vai se defender do quê? Diz a Bíblia: a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Eu te pergunto, se alguém perguntasse para você hoje, sobre a defesa, se fosse fazer uma apologia da sua fé, você estaria pronto para responder qual a causa pela qual você está aqui nessa Holy Fest? Pela causa pela qual você lidera a célula? Pela causa pela qual você faz a corte? Pela causa pela qual você não vai daqui no sambódromo? Qual causa? Por qual razão você está aqui? Uma das coisas que eu gosto na videira é que tudo tem explicação. Tudo tem uma lógica, tudo tem uma sequência. E aí o que acontece? Nos traz segurança. Quando você sabe pelo qual o que você está vivendo, você está pronto para responder a qualquer momento. Se alguém perguntasse para mim, por que você casou com a Débora, que é o nome da minha esposa? Eu saberia te responder agora, neste momento, sem titubear ou trazendo pensamento. Se alguém perguntasse para mim, por que você está na videira? Eu te responderia na mesma hora. Se alguém te perguntasse para mim, por que você usa tal coisa e não tal coisa? Por causa disso. Ou seja, se você está pronto para responder e defender acerca daquilo que você crê, você está começando um caminho bom para viver como Cristo vive. Jesus veio do céu, diz Filipenses, ele não quis ser igual a Deus, não supôs ser igual a Deus, e se esvaziou por causa de uma mensagem. Jesus morreu na cruz, e a cruz, ele, a voz, a expressão, a lágrima, o sangue, tudo falava de uma mensagem. Eu te digo, se você quer ser um homem ou uma mulher, cheio do Espírito Santo, com uma família, que tem um padrão de vida, algo que realmente faça valer a pena, você pode começar hoje, com 12, 13, 14 anos, entendendo por qual mensagem você vai viver o resto da sua vida. Se você não sabe pela qual mensagem você deve morrer, é melhor você parar de viver. Fala para o seu vizinho, você vai sair com a mensagem, aleluia. Muito bem, Paulo então defende a sua fé. E a Bíblia diz que ele vai defendendo por várias formas. Ele defende na sinagoga, ele defende na praça, ele defende nos lugares onde ninguém queria ir, ele defende andando de barco, ele defende porque Paulo era a mensagem. Paulo não era um cara assim, antes, isso é uma coisa importante que eu descobri, é que quem tem uma mensagem, antes dele chegar, a mensagem chega antes. Porque alguém fica sabendo assim, presta atenção aqui, olha para mim.
Se alguém falasse para você assim, ó, o fulano vai vir aqui em casa hoje à noite. Antes do fulano chegar, chega uma mensagem. Qual mensagem? Rapaz, vai comer tudo. Vai filar as panelas. A mensagem dele é qual? Ele é um guloso, sem educação, devorador, é o diabo. Ah não, vai vir alguém aqui, mas quando ele chegar, eu creio, ele vai ser uma bênção. Ele vai chegar aqui e nós vamos ser abençoados, porque todo lugar que ele chega, chega uma palavra junto, uma palavra de vida e de graça. Então presta atenção, antes de você ir a qualquer lugar, antes já chega uma mensagem. Qual mensagem estão dizendo a seu respeito? Se a mensagem que dizem a seu respeito é a mesma mensagem que diz acerca de Jesus, você está vivendo pela mensagem certa. Então Paulo defendia a sua fé constantemente, inclusive na cadeia. Olha o que diz Filipenses 1,7, projeta lá por favor. Filipenses 1,7, diz assim, o texto que Paulo escreve aos Filipenses, Filipenses 1,7. Quando aparece aqui, é isso? Posso? Ok, obrigado. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque trago no coração, seja nas minhas algemas, o sujeito estava com algema, seja na defesa, ou seja, seja na apologia e confirmação do que, irmãos? Do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. O que Paulo está dizendo? Eu estou preso por causa de uma mensagem. Vocês que estão aí fora, aprenda comigo, mesmo preso, a mensagem fala além das algemas. As algemas não aprisionaram a mensagem, porque a mensagem é sem fronteiras. A mensagem não tem geografia que segure, porque a mensagem é a mesma mensagem de Cristo. Não importa onde você esteja, se a sua mensagem é a mesma de Paulo, é a mesma de Cristo, ela vai chegar e transformar os locais que você nem imagina. Diga aleluia. O seu Instagram, qual é a mensagem que ele passa? Pastor, o meu Instagram é eu na praia assim, ó. Meu Instagram é eu sem camisa. Eu ia ser uma tragédia, eu já sei disso. O seu Instagram, ou seja, a mensagem que você traz é o quê? É o quê? Eu me converti com 14 anos de idade. Aceitei Jesus com 14 anos. Mas eu só fui descobrir a mensagem 6 anos depois. Eu vivia achando que eu sabia alguma coisa. Mas quando eu encontrei homens e mulheres que estavam dispostos a morrer por algo, eu falei, eu acho que vale a pena ouvir esse pessoal. Porque eles dedicam a vida, o trabalho, o horário, os filhos, envolve todo mundo, gasta, investe, vai para trás, vai para frente, abandona, larga, volta. Você sabe, não ouça pessoas que não estão dispostas a morrer pela mensagem que prega. Porque elas não sabem nem mensagem que elas têm. Importa que nós estejamos apegados a uma mensagem, a uma verdade que segundo Hebreus, é aquela que nós jamais deveríamos se desviar. Olha que interessante, o Evangelho de Lucas, assim como o livro de Atos, foram escritos por Lucas, que era médico. Se você for ler os apóstolos, um dos apóstolos era médico, Lucas. E como todo médico, é lógico, que todo médico é aquele que se preocupa com a sequência das coisas. E olha, o próprio relato de Lucas, na defesa da mensagem que ele acredita, Lucas 1:3, Lucas 1:3, olha o que diz, olha, é o primeiro capítulo do livro de Lucas, do Evangelho de Lucas, Lucas vai defender algo, olha só, Lucas 1:3, igualmente a mim, me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, ou seja, eu não sou um Zé tonto, eu não sou um levado pela multidão, eu não sou um sem lógica, eu investiguei tudo. Você tem que aprender a investigar tudo. No sentido do quê? De você descobrir qual é a razão da sua crença. A sua crença não pode ser aleatória. A sua crença tem uma razão. Então, Lucas diz, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, vou dar agora por escrito, ó excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem. Esse é um sujeito que sabe naquilo que ele acredita. Ele falou, não só vou mandar uma mensagem, mas uma mensagem que eu já investiguei de forma detalhada. Eu sei exatamente pelo qual eu estou falando. Esse é um homem que vale a pena casar. Se o homem ou uma mulher não tem uma mensagem, ela não merece ser ouvida.
Não ouça quem não tem uma mensagem pela qual ele morre. E olha o que diz Atos 1:3. Então Lucas defende no evangelho que ele escreve, que leva o nome dele, mas também Atos 1:3, que é o livro que ele escreveu. E olha o que diz, também no primeiro capítulo, que dá o entendimento de todo o livro. A esses também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, falando de Cristo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando coisas concernentes ao reino de Deus. Ou seja, eu vi Cristo ressurgir e ele se apresentou de forma incontestável. A minha fé tem base, a minha fé tem realidade, a minha fé tem consistência. Eu tenho uma mensagem que tem segurança para eu poder morrer por ela. Então, quando nós estamos no período da juventude, indo para a fase adulta, eu vou dizer para você, e você que está na fase adulta também, que tem muito adulto que não sabe nem o que está fazendo, mas você tem uma chance de, inclusive para os seus pais, mostrar para eles que você não é um emocionado que vem para a rua Mateu Forte, ou não sei qual é o endereço lá da freguesia, mas é benção também. Você vem aqui por causa de qual razão? Ah, você vai lá para a igrejinha, você vai lá ouvir o Fernandinho, o Ricardinho. Você fala, não, eu estou disposto a morrer por isso. Aí seu pai olha para você, mas você está maluco agora? Ficou maluco? Xaropô? Aí você fala, ó, depois de apurada investigação, eu vou mandar um bilhete para você, uma mensagem no WhatsApp. Eu sei pela qual mensagem eu vivo. Aí você diz, pastor, então muito bom, eu preciso disso, eu preciso descobrir qual é a causa. Jesus falou em Mateus 16:25, porquanto quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a vida por minha causa vai achar. Ou seja, Cristo te chama para uma causa, a causa dele. Então nunca morra pela causa da qual você não conhece. É muito ruim na videira. Você sabe uma das coisas que aconteceu um tempo atrás, quando abriu umas igrejas lá perto do meu prédio lá, engraçado que foi lá perto do meu prédio mesmo, abriu uma igreja lá, sobre a qual se pregava um evangelho da graça, e muitos pegaram um na mão do outro e falaram, vamos seguir o embalo, a galera foi para lá. Aí eu fiquei olhando e falei, isso aí não vai dar certo não. Por que não vai dar? Porque o que ele está ministrando não é aquilo que a gente acredita, não é a mensagem pela qual nós morremos. Só que as pessoas querem o quê? Elas querem um frisson, elas querem um movimento, elas querem um cantor famoso, elas querem uma banda sensacional, mas nem ela mesma sabe qual é a mensagem que ela carrega, então ela está indo atrás de qualquer coisa. Quando você sabe aquilo que você acredita, você não só fica, mas permanece em unidade, porque você não está aqui para defender, e eu não estou aqui para defender a opinião, nós estamos aqui para defender uma mensagem. Olha o que diz Atos 5:27, Atos 5:27, trouxeram-nos apresentando ao Sinédrio. O Sinédrio era o local importante da época onde se reunia os importantes. E o sumo sacerdote interrogou dizendo, olha o que o sumo sacerdote vai interrogar os crentes da época, os jovens, os nexos da época. Expressamente vos ordeno que não ensine nesse nome, ou seja, vocês estão me incomodando aqui. Vocês estão ensinando nesse nome. Contudo, enchestes a Lapa, a freguesia, a zona leste com a sua doutrina. Vocês vieram encher a paciência. Você sabe o que é mais poderoso? Eu estava vendo aqui vocês pulando aqui, me derrubando, sensacional. Mas acho muito louco, muito joia isso. Por quê? Porque você sabe o que eu estou falando. Você podia estar pulando em outra coisa hoje. Você podia estar, liberando a franga em outro lugar. Mas você decidiu acreditar numa mensagem. Você não está na Holy Fest porque você está morrendo de medo do líder descobrir que você foi no desfile. Não. Você está aqui porque você fala, peraí, tem alguma coisa. Você sabe, eu estou falando aqui, mas não estou falando de uma coisa que você não sabe. Mas estou chamando a sua atenção, porque se você não tinha, vai ter certeza hoje. Você vai sair daqui e falar assim, rapaz, eu vou encher a minha escola com essa doutrina. e o diretor vai chamar você e vai falar assim, tira esses moleque daqui. Alguém vai pensar, por que eles estão usando maconha? Porque eles estão fazendo apologia ao crack? Eita! A Deus está assinando a pregação.
É confirmação, pastor. Fosse na igreja pentecostal, já tinha gente girando já. É Deus confirmando, pastor. Olha só, mas presta atenção, deixa o versículo. Encheu Jerusalém com a doutrina. E agora, vocês querem ficar me lançando culpa aqui? 29, próximo, por favor. Diz aí, 29. Então Pedro, ou seja, então alguém apareceu que tem noção do que está fazendo, tem apologética na ponta da língua e no espírito, e os demais apóstolos afirmaram, diante do chefão da época, antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Eu te pergunto, com a faca no pescoço, quem manda está mandando você calar a boca, e você fala, ótimo, todo respeito a você, mas eu quero dizer uma coisa, eu vou obedecer primeiro a causa pela qual eu vivo. Ou seja, esses homens precisam ser ouvidos, eles precisam ser ouvidos, porque, olha só, Atos 5, mais para frente, 38, põe no 38, e o pau está quebrando, estão querendo matar os crentes, agora vos digo, dai de mão a esses homens, e deixar eles embora, ou seja, vamos liberar eles, porque se este conselho, ou esta obra vem de homens, vai perecer, próximo, mas se é de Deus, fala comigo, se é de Deus, não poderá destruir, ou seja, se o que você defende é a mesma coisa que Deus defende, Deus se encarrega de proteger você. Deus se encarrega de chamar você para o time dele. E ele diz, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Se você está lutando a mensagem de Cristo, acredite em mim, se alguém quiser te perseguir, vai ter que primeiro perseguir a Deus. E eu te pergunto, quem pode vencer a Deus? Quem pode ser contra Deus? Ou seja, se Deus quiser fazer algo, ninguém pode impedir. Então fique nessa mensagem, porque essa é a mensagem que Deus se encarrega de proteger. Ao longo dos anos, milhares e milhares de jovens se levantaram, como foi citado aqui pelo nosso irmão, sobre os moravianos, jovens que decidiram morrer por uma mensagem. Os mosteiros, que hoje só sobrou de São Bento lá, para contar a história. Mas os mosteiros é o lugar onde os monges ficavam, e foram eles que morreram para fazer o quê, pastor? Eles guardavam os escritos da Bíblia nas cavernas, nos mosteiros, ou seja, eles viveram e falaram assim, enquanto essa mensagem estiver conosco, nós estamos dispostos a morrer por ela. E eu quero terminar falando de um jovem, que ele tem pouco tempo de vida na Bíblia, ele viveu pouco, pelo menos a Bíblia não relata muito sobre ele, mas olha só, Atos 7, 54, abra comigo, por favor, já estou encerrando, chama os irmãos do louvor, Atos 7, 54, olhe para cá, presta atenção, ouvindo eles isto, como é que eles ficavam, irmãos? Enfurecidos, ué, mas por que está bravinho? Por que está bravinho? Enfureciram-se no seu coração e rilhavam os dentes. Você sabe o que é rilhar os dentes? Você sabe, as mulheres normalmente expressam emoções mais do que os homens. Uma vez eu vi a minha esposa rilhando os dentes. Foi quando eu não concordei com ela a respeito de uma coisa, eu falei, vai ser assim. Aí ela rilhou os dentes, porque ela estava bem brava, ou seja, a raiva era tão grande, que os dentes expressavam a raiva. Mas por que eles estavam tão bravos? Porque tinha alguém pregando uma mensagem. Quem era? Projeta lá, cadê eu? Atos 7, 54. Enfureciam-se no seu coração, rilhava os dentes contra ele. Ele quem? Está no próximo versículo. Mas Estevão, diga comigo, Estevão. Como é que Estevão estava, segundo o pastor Fernando falou? Cheio do Espírito. Então presta atenção, não tem como sobreviver com essa mensagem sem estar cheio do Espírito. Não tem como defender o Evangelho na carne. Não tem como defender o Evangelho com a sua opinião. É cheio do Espírito. Mas Estevão, que era jovem, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu. Ou seja, o pau está quebrando, eles estão querendo matar ele, está todo mundo com ira dele. Ele fitou os olhos no céu e ele viu o quê? A glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Ele só viu isso só. Ele só viu Deus e Jesus e a direita e a glória.
Ele só viu isso aí. E disse, então ele viu e falou: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Ou seja, ele só viu isso aí. Eu fico pensando, eu acho que essa mensagem tem algum poder, porque o sujeito está quase morrendo, todo mundo está querendo matar ele, mas quando ele olha para o céu, ele vê Deus e Cristo, que é Deus também, obviamente, mas ele é citado aqui como Filho do Homem, e ele viu e falou: eis que vejo os céus abertos, Filho do Homem à destra de Deus. Eles porém, próximo verso, eles porém, clamando em alta voz, tamparam os ouvidos. Por que está tanta raivinha assim? Ainda tampa o ouvido, parece coisa de criança. Vou ouvir, não vou ouvir, coisa de criança. Minha filha que faz isso. E unânimes arremeteram contra ele. Ou seja, a unidade agora é contra. Então tem a unidade de Cristo, mas tem a unidade da carne também, a unidade de Babel. Vamos matar esse jovem. E arremeteram contra ele, e lançando fora da cidade. Lançando fora da cidade, você acha que é assim, né? Ô, dá licença, Serra, está atrapalhando a nossa cidade aqui. O que é lançar? É igual os irmãos fizeram aqui, ó. Levantando pela mão, joga para cima, ó, na sacola. Era o PCC da época. Falou: põe um saco na cabeça, põe ele dentro do pneu. Lançando fora da cidade, o apedrejaram. Você sabe, em Israel não tinha pedrinha aí não. Israel não tinha pedrinha de bolinha de gude, não. Era paralelepípedo, filho. E lançando fora da cidade, tacaram-lhe o paralelepípedo. Na minha versão, revista e atualizada. As testemunhas deixaram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Opa, aqui é importante. Já estou encerrando. O que está dizendo aqui? Tinha um jovem que causou um furdúncio na cidade por conta de uma mensagem. Aí todo mundo, por causa dessa mensagem, estava com raiva dele. Vamos matar ele. Só que ele mesmo estava em paz, vindo Deus e Cristo, que é Deus também. Aí de repente, alguém fala: vamos lançar fora, lança ele fora. Tiraram a roupa dele e lançaram a roupa dele. O que é lançar a roupa? Tiraram aquilo que o protegia, deixaram ele ver com a vergonha diante de todos. Só que sabe no qual pé caiu a roupa dele? Lembra? Tudo fala da mensagem. Você acha que como é que estava a roupa de Estevão? Com perfume? Você acha que a roupa de Estevão estava passada? A roupa de Estevão estava manchada de sangue. Uma roupa manchada de sangue nos pés de um jovem chamado Saulo. Naquele momento, apedrejaram. E Estevão ainda teve tempo de falar algo, que invocava e dizia. Invocar é falar de maneira profunda. Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Acho que você lembra de uma frase como essa em algum lugar. Recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, dizendo: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Com estas palavras, morreu. Com essas palavras, morreu. Você sabe, tem jovem que quer morrer com milhões de seguidores. Tem jovens que querem morrer dirigindo a Land Rover. Tem jovens que querem morrer com tudo pronto. Esse jovem aqui deixou a roupa dele nos pés de um outro jovem, dando um recado: morri por uma mensagem. Cadê o próximo? Só que ele era Saulo ainda. Pouco tempo depois, esse homem se converte. E certamente ficou na memória dele: essa roupa manchada de sangue tem uma mensagem. E a mensagem dessa roupa é Cristo. Cristo. O que ecoa e vai ecoar a partir de hoje na sua vida é uma mensagem. E para essa roupa ter consciência e clareza, tem que ter manchada de sangue. Se a sua roupa não está manchada de sangue ainda, não vale a pena viver por essa mensagem. Eu já passei muita coisa, filho. Você está olhando para mim e fala: esse pastor aí veio da onde? Esse branquinho aí.
Eu falei para você, eu só vim aqui dizer uma coisa: ou você vive por uma mensagem, ou melhor você parar aqui, porque a mensagem vai te carregar, a mensagem vai te impulsionar. Quando você estiver indo nas vielas, nas favelas, nos bairros ricos, seja onde for, chegue com uma mensagem. As pessoas vão falar: vamos ouvir o que ele tem para dizer. Mas um homem que recebeu uma roupa aos seus pés, que era o perseguidor da mensagem, lá em Colossenses, não, vamos ler Atos 20, pouco tempo depois. É poderoso isso. Eu li o capítulo 15 para você, agora o capítulo 20, verso 22, eu termino com isso. Atos 20, 22 diz: palavras de Paulo, que era Saulo e que viu Estevão morrer. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura, ou seja, o Espírito Santo me garantiu, acho que parece uma pregação meia estranha essa, né? O Espírito Santo me garantiu que de cidade em cidade, o que me espera é cadeia e tribulação. Ah, pastor, vou sair de casa não, vou ligar o Netflix, pastor, vou maratonar outra coisa, é melhor assistir o The Chosen, em casa, debaixo do cobertor. Mas aqui a Bíblia diz que o Espírito Santo falou: vai para Jerusalém e eu te garanto, o pau vai quebrar na sua cabeça. Eu ficava em casa. Quantos não ficariam também? Quando eu fui enviado lá para Sapopemba, ninguém me contou essa parte da revelação, só me contou que eu ia ser enviado. Ninguém falou que tinha cadeia, tribulação e assalto. Mas deixa para lá isso aí. Mas ele diz: porém, diga porém. Hoje você vai falar isso hoje. Ou seja, a sua vida até hoje estava indo num rumo. Porém, Paulo falou: em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Aqui tem um homem que sabe muito bem qual é a causa, qual é a mensagem e quem é o mensageiro. Eu te pergunto, quantas Holy Fests vão ser necessárias para você chegar para o seu líder, para o seu discipulador e dizer: pode contar comigo, descobri a minha causa, descobri o motivo pelo qual Deus me permitiu nascer, descobri o motivo pelo qual sou dessa igreja, descobri o motivo pelo qual o pastor André, ou o pastor fulano, ou o pastor ciclano é o meu pastor. Eu descobri, eles vivem pela mesma mensagem. Minha filha, esses dias para mim, falou assim: ah, pai, você vai para o prédio hoje de novo? Eu falei: vou, filha. Nossa, mas a vida de pastor deve ser muito chata. Eu falei: é mesmo? Ela falou: é, porque você não sai, só vive resolvendo o problema dos outros. Fiquei olhando para ela, do retrovisor mesmo, eu olhei com muita graça, girei meu pano, eu falei: é o seguinte, Ana, papai nasceu para uma missão, em breve você vai descobrir qual que é a sua também, mas enquanto você não descobre, vem na minha, é garantido, nós estamos seguros aqui. Vou lá, vou fazer isso, acredite, a vida do papai é muito boa, é porque o papai já descobriu pelo motivo qual ele está vivendo aqui. Eu falei assim: quando você nasceu, você morava na casa tal, você nem sabe, mas você já mudou de casa 3 vezes por causa dessa mensagem. Olha para o seu vizinho com muito amor e carinho, esse next cheio do Espírito aí. Repete, fala para ele assim: porém, diga, a partir de hoje, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Diga, contanto que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus. Diga, foi Jesus que me deu o ministério. Diga, a carreira. Agora fala para ele: esse ministério é para testemunhar
o Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Fique de pé no seu lugar. O líder dos Radicais Livres de São Paulo, no Brasil, agora é o nosso pastor Ricardo Landim. Eu acredito que eu não preciso dizer nada a ele a seu respeito. Você já viu que ele está morrendo por essa mensagem. Os filhos, a esposa. Eu também estou nessa. Eu quero convidar quem quer entrar nessa também. Você não pode ser um next emocionado, aguardando o próximo movimento gospel. Não estamos atrás de movimento gospel. Nós somos o movimento. Nós somos o movimento. E o movimento foi criado lá na cruz do Calvário. A mensagem é o movimento. Meu Deus, eu nem chamei ainda. Já está valendo, então pode vir, você quer vir. Venha, você que quer descobrir hoje a sua causa. Espírito de Deus, Espírito de Deus. O Espírito está nessa tarde movendo no seu espírito, jovem, e dizendo desde cedo: eu estou mudando o seu nome de Saulo para Paulo. Estou mudando o seu nome de Jacó para Israel. Até hoje você vivia como queria, mas a partir de hoje Deus te dá uma causa, e a causa é a mensagem. A causa produz a mensagem, e você será o mensageiro. Aí no seu lugar, feche os seus olhos, põe a mão no seu coração. Começa agora a dizer para Deus o que Ele pode fazer com você a partir de hoje. Deus é educado, Deus não vai forçar você a nada. Mas se você disser como Isaías: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Envia-me para as escolas, envia-me para as faculdades, envia-me para os bairros, os becos. Eu serei a mensagem, eu serei a resposta. Oh Jesus,